Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para falar sobre a vitória do Corinthians por 2-1 para cima do Sport. Tô em viagem, mas vim aqui, tirei um tempinho para conseguir falar com a rapaziada aqui do canal, principalmente com os corintianos, né? Que eu tô sentindo que tem alguns que estão deixando de me seguir porque eu falo de outros clubes. Mas enfim, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilhe, comente. E vou repetir o pedido. Se inscreva, a gente está com o objetivo de chegar em 1.000 inscritos até junho. Faltam por volta de 400. E dê o like, porque aí fortalece muito e ajuda o YouTube a entender que esse vídeo tem alguma relevância, se é que tem, mas você vai descobrir agora se tem mesmo. Vamos lá falar da vitória do Corinthians hoje. Primeiro tempo de 30 minutos avassalador de um Corinthians com força, com ímpeto, com velocidade, com agressividade, marcando muito e indo em busca da vitória, assim como há tempos a gente não via, criando muitas oportunidades. É óbvio, o time do Sport é um time frágil, já é um postulante a rebaixamento para a Série B do ano que vem. Mas o Corinthians se complicava contra times de menos força. E hoje conseguiu mostrar que, pelo menos nesses primeiros 30 minutos de jogo, um Corinthians insinuante, que pecou muito nas finalizações. Teve muitas chances de gols, mas pecou. Era para ter saído desses 30 minutos com pelo menos 2-3-0. Foi assim, um Corinthians de brilhar os olhos mesmo, de verdade. E aí o que acontece? E é o que é o futebol, né? Esse é o esporte, cara, que em minutos tudo muda. É o único esporte em que você pode jogar por uma bola e sair vencedor. Como aconteceu aqui uma vez na Série A2 desse ano, no jogo do Grêmio Prudente aqui em Presidente Prudente. O Grêmio Prudente perdeu por 2-1 e tomou um chute no gol. Vai explicar o futebol, né? E é assim. Hoje o Corinthians tinha 10, 11 chutes no gol até os 30 minutos e uma espetada, uma falta de pressão na hora do cruzamento, uma chegada atrasada do Léo Maná na cobertura, puf, 1-0 pro Sport. Esse é o futebol. Não dá pra gente reclamar disso, é o esporte que a gente é apaixonado, pô. E a gente sabe, quem não faz, toma. E é um fato. E o Corinthians tomou porque não soube aproveitar esses 30 minutos que jogou muito bem mesmo. O Yuri teve chance, perdeu cara a cara, até precisa ter um pouco mais de seriedade em determinado momento. O Yuri, o Memphis ali, às vezes dá um toquinho a mais, às vezes quer dar uma cavada. Hoje o Memphis foi menos assim, né? Os dois gols mostram isso, de tomada de decisão o mais rápido possível. Vou finalizar, vou tentar ser forte. Mas aí o Corinthians vai para o intervalo com 1-0 contra um jogo que dos 30 em diante passou a ser uma trocação. Ficou um jogaço, cara. Pra quem é fã de futebol, assistindo só pelo lado do futebol sem ser o torcedor, jogão. Jogão. Muito legal de assistir, chance para os dois lados. Uma velocidade muito grande, uma intensidade dos dois times muito grande. O Corinthians se aproveita muito bem de times que marcam alto contra o Corinthians, né? Por causa do Memphis e por causa do Yuri, que são muito ágeis. E o Pepa gosta de jogar com linha alta. Então o Corinthians aproveitou muito isso nesses 30 minutos que foi insinuante. Defesa do Sport lá em cima, bola nas costas, buscando linha de fundo, buscando o gol adversário o tempo todo na velocidade do Yuri e do Memphis. Mas não pode perder o tanto de gol que perdeu nesse primeiro tempo. E aí, com 10 segundos do segundo tempo, o Memphis já fez um empate. E aí, o Corinthians acalmou, teve mais tranquilidade, jogou um pouco mais com cara de Corinthians de Ramon, mais cirúrgico, mais venenoso, do que com cara do Orlando. E tem uma mudança tática. O Ramon fez algumas vezes, mas foi pouca. Poucas vezes ele fez isso. Mas uma mudança tática que o Orlando fez hoje foi muito significativa para mim. O Bidon como um meia aberto pela esquerda, o Romero como um ponta, um extrema, um meia aberto pela direita, no momento defensivo. E no momento ofensivo, o Bidon vindo por dentro como um terceiro homem de meio campo,
E aí o Carrilho saía da linha de 4 e vinha jogar um pouco mais à frente do Ranieri, ao lado do Bidon. Não sei se vocês estão me entendendo, vou fazer com a mão igual o Luxemburgo. Aqui, esse aqui de trás é o Ranieri, esse o Carrilho e esse o Bidon no momento ofensivo. No momento defensivo, transformava em uma linha de 4, o Bidon pelo lado esquerdo, Romero pelo lado direito, o Ranieri e o Carrilho por dentro. Foi uma alternativa pouquíssimo usada pela família Dias. E com esses 30 minutos de hoje mostrou que deu muito certo, mesmo o Bidon não jogando bem. O Bidon não fez uma boa partida hoje. O Léo Maná se redimiu no segundo tempo, mas também vinha fazendo no primeiro tempo terrível. E essa mudança tática para mim é o interessante. E eu acho que o Dorival jogaria nesse tipo de jogo. Ia tentar explorar esse tipo de jogo. Não é muito diferente do que tem as opções do Corinthians hoje, do que o Corinthians pode fazer. Eu acho que é mais ou menos isso que o Corinthians tem que tentar. Até por esse lado esquerdo, quem pode fazer é o Maicon. Um que gostava de fazer muito isso no Corinthians era o Vitor Pereira com o Maicon, marcando como um ponta e atacando como um meia. Eu acho muito boa a alternativa. Acho que o próximo técnico do Corinthians, independente se for o Dorival, o Tite, o Carille, essa pode ser uma alternativa legal. E aí no segundo tempo, como são as coisas, né? Eu tô elogiando pra caramba esse primeiro tempo que eu gostei taticamente, mas o Corinthians faz 2 gols já com um perfil mais time Ramon Dias, com o Carrilho aberto na direita, o Bidon aberto na esquerda, e aí os 3 atacantes, o Romero fazendo vai e volta, o Memphis saindo de dentro para a ponta esquerda. O Corinthians consegue fazer os 2 gols assim, curioso, né? Mas também é o vício de um trabalho, e o Ramon e o Emiliano deixaram legado, isso é fato. Quem pegar o Corinthians não vai pegar um time extremamente desorganizado, bagunçado. Alguns ajustes defensivos precisam ser feitos, mas não é um time dilacerado, longe disso. Quem chegar no Corinthians vai pegar um time bem acertadinho, bem arrumadinho. O que o Corinthians precisa é ser mais intenso. Contra o Fluminense, o período que foi intenso foi melhor que o Fluminense. Quando baixou a guarda, o Fluminense foi e ganhou a partida. Hoje, os primeiros 30 minutos do Corinthians, insinuantes, intensos, agressivos. 30 minutos perfeito. Baixou um pouco a guarda, o Sport foi e fez o gol. Se fosse um time melhor que o Sport, talvez o Corinthians não conseguiria essa virada. É esse um ponto de atenção. E é isso também que o próximo treinador do Corinthians vai ter que fazer. Manter o nível de concentração, manter o nível de jogo, o nível de intensidade, porque precisa disso o tempo todo. Eu estava assistindo um jogo com o meu cunhado, ele até falou, muito legal ver assim, né, esses minutos iniciais, só que dura aguentar fazer isso por 90 minutos. E além do físico, o mental para aguentar fazer isso também é muito importante. O esporte. O esporte vai ser isso, cara. Vai ser um time que vai competir, vai brigar, vez ou outra vai conseguir um ponto fora de casa, como foi na primeira rodada, vai conseguir chegar. Eu gosto do Pepa demais. Gosto porque ele não é técnico do meu time, né? O torcedor do esporte vai dizer. Mas eu gosto muito dele mesmo, de fato. As entrevistas dele são sensacionais. Tem um The Pit Invaders dele lá no Futuro Podcast que é absurdo de bom. Pra mim, o melhor. Só o do Marcelo Guimarães, o último que saiu, foi melhor do que o do Pepa. Assista lá, The Pit Invaders no Futuro Podcast. Mas assim, ele não deu certo no Cruzeiro. Por um momento foi bem, mas depois caiu muito. No esporte também começou muito bem o ano, mas também já está em queda. Deve ser o próximo técnico a ser demitido no Brasileirão. E a gente vai seguindo, né? Campeonato Brasileiro, 38 jogos, vai. É 38, 40 técnicos demitidos. Isso aí você pode ter certeza até o fim do ano. Foram 4 rodadas, 4 técnicos demitidos. Muito provavelmente o Pepa deve ser o próximo. Dependendo da situação do Zubeldia, também pode cair. Então assim, a gente pode terminar a quinta rodada com 6 técnicos, uma média maior do que um técnico por rodada. Loucura, né? A gente pode dizer que é loucura. E é isso. Sobre quem vai vir para o Corinthians, quem será o próximo técnico do Corinthians. Já está falando até de Carille. Sou retranqueirinho, gosto de time retrancado, só que a fase do Carille é terrível.
E o elenco que o Corinthians tem não dá para jogar fechadinho. O Corinthians precisa de um zagueiro construtor urgente. Urgente, assim, é urgentíssimo a situação do Corinthians para precisar de um zagueiro construtor. Não dá para sair jogando com o Félix, com o Gustavo, não dá para depender do goleiro para sair jogando, não dá. Se a gente tivesse o Rogério Ceni ou o Neuer no gol, que com os pés eram fantásticos, vá lá, mas não tem. Então tem que contratar um zagueiro construtor urgente. O André Ramalho seria esse cara, mas fisicamente dá para perceber que ele não está em condições de 2025. Aquele André Ramalho de 2024 ficou lá no ano passado. Então o Corinthians urgentemente precisa de um zagueiro construtor para melhorar o nível. E aí eu acho que é enriquecer o elenco. Os 11 iniciais do Corinthians não é ruim, mas precisa ter opção para o Garro. O Coronado não dá para contar. Precisa ter uma opção para o Carrilho jogar aberto ou por dentro. Tem que ter alguém que tenha uma característica semelhante a dele. Porque do lado esquerdo tem o Maicon, tem o Bidon, dá para jogar assim. E é isso. O Corinthians precisa de um lateral direito também, é urgentíssimo. Não dá para contar com o Maná como reserva do Mateuzinho. O nível cai muito, né? Jovem ainda, pode ser que venha a ser um baita lateral, mas os jogos que eu vi do Maná sofríveis. E acho que pelo lado esquerdo o Corinthians está até que bem servido, jogadores ali úteis. E daqui para frente é isso, esperar para ver quem vai ser o técnico. Eu torço para que seja o Tite, já deixei isso claro. Para mim seria a minha primeira opção. O Tite com 3 vitórias seguidas no Corinthians, ninguém nem lembra mais que ele negou o Corinthians, que ele foi traíra, que ele foi mentiroso, ninguém nem vai lembrar. 3 vitórias seguidas, esquece tudo isso que aconteceu e boa. E eu acho que ele pegaria esse elenco com o legado, como eu disse, do Ramon e do Emiliano. Pegaria um time acertadinho e aí ele faria o ajuste final, né? Que boa parte da carreira do Tite, o Tite fez isso. Pegou o ajuste final. Foi assim com o Mano, que ele assume em 2010, né, naquele final de Brasileiro, com um time destruído, o legado do Mano pelo Adilson Batista. Mas ele consegue resgatar o que o Mano tinha construído com aquele elenco e se transforma em tudo aí com muito mérito, campeão de Brasileiro, Libertadores, Mundial. E em 2015 ele também herda um elenco bem coeso, uma defesa bem forte do Mano, e aí ele dá o ajuste final de encaixar Renato e Jadson. Aquele Corinthians pode ser um exemplo se o Tite vir mesmo do que pode ser feito. Seria muito legal ter um meio-campo com Carrilho, com Romero, Carrilho, Bidon, Garro. Dá para fazer, dá para jogar assim. Jogar com Garro por dentro, Carrilho aberto, dá para jogar. Então é esperar para ver. Esperar para ver o que vai acontecer nesses próximos minutos, próximos dias, quem sabe a gente no próximo jogo contra o Racing, só para confirmar, creio que vai ser na quinta-feira, né? Corinthians joga quinta-feira, 6 horas da tarde. 7 horas da noite, né? Que eu tô no Mato Grosso do Sul, é 1 hora menos. É isso aí. Corinthians joga quinta-feira às 19 horas, horário de Brasília. É isso. Fechou, gente? Acho que já falei demais aqui. Dê like, não se esqueça de dar like, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima. Fui! Esqueci de desligar.